ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos chegando para mais um Clique Jornal aqui na Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na Rádio CT. Lembrando a você, no começo do programa aqui, desse bate-papo, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades. Não é apenas de CIT, de política ou de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, passando por amenidades, causas e até mesmo filosofia e religião. O entrevistado de hoje é Vicente Blood, mais precisamente Vicente da Silva Júnior. Ele é rapper, ele é escritor, arte educador e palestrante motivacional, mais conhecido como Blood, o pastor das ruas. Ele está aqui hoje para falar. Teve som, hein? Você viu, Chico? Já está sintonizado, isso mesmo. Vai ter uma capela aqui depois? Pelo jeito, eu acho que sim. Vai dar um recado por aí. Ao melhor estilo da trajetória, o rapper Blood, o pastor das ruas, ele traz aqui não só a vida de um ser humano que se reergueu perante a sociedade, mas também ele desvenda as mazelas do sistema carcerário brasileiro e apresenta um relato fiel de quem viveu uma das maiores fugas penitenciárias de todos os tempos. Eram 430 pessoas que fugiram do cadeião do Putim aqui em São José dos Campos, e onde estava ele também, o Blood, o Vicente Pereira, o Vicente da Silva Júnior. Está aqui o livro que ele vai falar desse lançamento hoje aqui no Clique Jornal. Comigo aqui eu tenho o prazer de receber a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, e o Ricardo Freire também. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, o Blood. O Ricardo está aqui comigo, o Eduardo, que está na parte técnica, né? É um grande prazer, Paulinho. Eu particularmente adoro uma biografia. Eu gosto demais quando as pessoas contam da vida dela, principalmente quando tem uma história de superação. Então eu acho assim maravilhoso, é um aprendizado de vida. Eu tô aqui de ouvidos abertos e muito curiosa para saber o que vem. Olha, 430 pessoas fugiram pela porta da frente da penitenciária do Putim, aqui em São José dos Campos, e entre esses 430 fugitivos, olha quem estava lá. Tá. Será que ele está fugindo até hoje? A gente vai saber já, né? Eu acho que está se encontrando, né? Está se encontrando agora. Ricardo Freire, boa tarde, Ricardo. Se ele está fugindo, não é da lei. Ele está fugindo de outra coisa, da lei não. Graças a Deus aqui, um livro, né? O que é o meu sonho é conseguir editar um livro, terminar o meu, que eu também já comecei. Olha só, já vem inspirando então. Sim. E um rapper ainda, né? E essa palhinha eu vou cobrar aqui. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa no programa de hoje. Vicente da Silva Júnior, o Blood, o pastor das ruas. Boa tarde, Blood. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulo Freire. Ricardo Freire. Quem diria? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Eduardo, que eu reencontrei aqui, que está ali no comando da sonoplastia. Um grande prazer estar novamente podendo, né, para relatar para várias pessoas que estão assistindo ou ouvindo a rádio aquilo que eu fui, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou. Hoje eu continuo fugindo, mas hoje a minha fuga é diferente. Hoje eu fujo da aparência do mal.
E como a Sheila falou, já estou me encontrando. Estou a cada dia nessa busca. Olha, então vamos começar de onde você surgiu. Eu vou trazer aqui uma notícia do dia 6, está fazendo aniversário, dia 6 de junho de 1999, 19 anos atrás. 19 anos atrás. Cerca de 430 presos fugiram da cadeia pública do Putim, aqui em São José dos Campos, por volta das 18h15. Foi num domingo. Os detentos deixaram o presídio pelo portão principal e essa é a maior fuga em massa já registrada na história penitenciária do Brasil. O mesmo estabelecimento já detinha esse recorde em outras ocasiões, pois nos últimos anos fugiram nas mesmas condições 156, 197 presos e agora 430. Blood, você estava lá? Quem era a pessoa que estava nessa fuga do cadeião do Putim em 1999? Em 1999, 6 de junho, eu tinha 20 anos de idade. Eu havia ingressado para o mundo do crime, do tráfico, havia pouco mais de um ano, ou seja, bem novo. Uma história que com certeza se assemelha à história de muitas pessoas que estão ouvindo ou que conhecem, pessoas com esse histórico de vida, pais separados, família muito pobre, o abandono do estudo, o não conseguir, através do abandono do estudo, não conseguir um emprego digno, pai muito novo. Então era o quadro perfeito para que aquela falsa realidade chamasse a atenção, né? A realidade das pessoas que ganham dinheiro fácil, que é uma realidade que continua até hoje chamando a atenção dos jovens cada vez mais cedo. Eu era um daqueles. Então, com 20 anos de idade, eu já era pai. Meu filho nasceu em 97, um dos meus filhos, que é o Vicente da Silva Neto. E eu já era pai e estava nessa realidade. Aos 19 anos já era pai. Já era pai. E foi preso aos 18. Fui preso aos 18. Mal completou a maioridade. Mal completei. A primeira vez que eu fui preso foi em outubro de 98. Junho de 98 foi a primeira vez, 19 anos de idade. Junho de 98. Aí o Putim que estava desativado, eu fui para Caçapava. Aí eu saí de liberdade provisória com 19 dias, depois fui preso de novo em outubro de 99. Mas você tinha completado 18 anos há quanto tempo? Não, eu já tinha 19, quando eu fui preso eu tinha completado 20 anos. Já tinha completado 20 anos? Não, completado 19. 19 anos. 19 anos, porque eu sou de 79. Isso mesmo. Você é de 1979. Fevereiro de 79. E foi preso durante quanto tempo? Então, da primeira vez, 19 dias, da segunda vez, antes da fuga, eu fiquei preso 8 meses. 8 meses. 8 meses. E ainda com um agravante. Pobre, preto e traficante de drogas. Traficante, fui preso como traficante. Pai, já era pai. E era pai também. Agora, qual é esse retrato desse jovem? O pai separado, sem condições de trabalho? Por que o jovem entra nessa vida que isso não é vida? De verdade, eu não vejo no nosso país uma intenção verdadeira de mudar esse quadro na vida dos jovens. Eu não vejo. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Eu posso dizer que até piorou, porque da minha época para cá, se passaram 20 anos, eu vejo jovens adentrando no crime e no tráfico muito mais cedo. Muito mais cedo. Com 10, 11, 12 anos de idade, eles já estão adentrando. Um outro agravante. Na minha época, as pessoas mais velhas que usavam droga, eles faziam questão de que ninguém ficasse sabendo. Ou seja, o cara que fumava só maconha, usava só droga, ele ficava escondido. Ninguém ficava sabendo. Hoje em dia é o contrário. As pessoas que fazem questão de aparecer. Isso, se as pessoas estão se expondo mais, o jovem está vendo mais. O jovem está achando isso mais bonito cada vez mais cedo. É preciso mais do que nunca mudar essa configuração de apoio, porque o jovem que está entrando no mundo do crime e das drogas, ele não é um malandro, e sim uma pessoa que está doente. Com certeza, ele é um aprendiz. Então, se você pegar um jovem desse e ensinar coisas boas para ele, ele vai aprender coisas boas. Mas, infelizmente, o quadro, e quando eu falo quadro, eu não falo só do quadro político, mas é toda uma estrutura, é familiar, é a sociedade, é na escola. O quadro que mostra para ele é um quadro negativo. Então, isso vai estourar onde? Vai estourar em professores que são agredidos e são humilhados e são ofendidos por alunos. Vai estourar numa
comunhão entre vizinhos que não existe mais. Na minha época, a rua que eu morei era quase se a rua inteira fosse uma família só. Hoje em dia isso não existe mais. Então isso vai acabando, os valores vão sendo trocados. A configuração social e a configuração de família mudou. Mudou. Agora, o Blood, você aos 19 anos de idade, preso, encarcerado numa penitenciária, quantas pessoas estavam dentro da cela com você? Assim, quando aconteceu a fuga, eu não estava na cela que eu morava, entre aspas. Porque no final de semana, não sei como é o sistema hoje, mas na época, o final de semana era todo mundo trancado, não tinha banho de sol para ninguém, sábado e domingo. E há pouco tempo o diretor havia liberado de entrar televisão para dentro das celas. E o pessoal da Zona Sul, que eram conhecidos, eles foram os primeiros a conseguir uma televisão. E eu, como um bom corintiano, e o pessoal lá era corintiano, eles falaram, vai ter jogo do Corinthians domingo, vem para cá. Aí eu pedi autorização lá, então, quando aconteceu a fuga, eu não estava na cela onde eu morava. Estava na cela do pessoal da Zona Sul. Mas aproximadamente tinha umas 16 pessoas na cela. Mas nesse tempo que você ficou, 16 pessoas na cela. Na cela. E para dormir, qual é essa realidade? Se eu não me engano, é difícil lembrar quantas daquelas camas de alvenaria tinha, mas se eu não me engano, eram 12 camas de alvenaria, certo? Uma para cada, e aí os outros esticavam o colchão no chão e dormiam no chão. Dormia em pé? Não, nessa época não estava superlotado, mas não a esse ponto. Então lá era relativamente, em comparação a Paraibuna e Caçapava, que foram as outras cadeiras que eu passei, que são cidades pequenas, era muito mais apertado. Lá o chão assim da cela era maior, então tinha um certo espaço. 12 pessoas dentro de um tamanho 16, como esse. Aproximadamente 16 pessoas. Nós estamos aqui em 5 pessoas. Você tinha 3 vezes mais dentro de um espaço como esse. Parecido com esse. E o que se fala dentro de uma cela? Só liberdade? Com certeza. O preso pensa 24 horas em liberdade. Ou ele pensa no advogado que está correndo atrás, ele pensa em ganhar o seu BO, ou ele pensa em fugir. Isso é uma realidade. 24 horas. 24 horas. Mas entre isso rola outras várias conversas de futebol, conversa de rua, várias conversas. Quer dizer, todo mundo se acostuma com todo mundo. Se acostuma entre aspas, né? Você acaba tendo que aprender a conviver. Acostumar eu acho muito difícil, mas você acaba aprendendo, porque querendo na sua realidade, você não tem como fugir disso. Não vai adiantar você estar lá e ficar 24 horas chorando com a cara na parede, não. É uma realidade que você tem que se adaptar. Muito bem. Agora, vamos para o dia da fuga, foi dia 6 de junho de 1999. Eu queria colocar também no meio, no dia da fuga, porque até onde eu sei, eu trabalhava numa emissora de TV e a sua fuga fez... Eu tinha entrado às 6 da manhã, eu virei à noite trabalhando aquele dia, que eu lembro de sair bem, porque prenderam a família do delegado, teve toda uma... Verdade. Tudo isso daí, né? O delegado também morava na Zona Sul. Me fala uma coisa, até então... Dizem que alguns presos sabiam da fuga, mas não eram todos que sabiam que teria essa fuga. Lógico que os líderes ali sabiam. O que acontece na cabeça do preso na hora que abre a porta e fala, todo mundo começa a gritar, vambora, que está todo mundo fugindo? O que entra na cabeça? Você sabe para onde vai? Você fica perdido? Porque, assim, eu já ouvi entrevista de presidiários que fugiram, que ele fala assim, cara, parece um frango quando cai num caminhão. Ele fica girando, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem... É realmente isso ou não? Assim, eu posso falar por mim, eu não posso falar pela cabeça de todos os presos, mas eu posso falar por mim. Bom, então você vai falar depois do nosso institucional, tá certo? Bem. A grande fuga, 18 horas 15 minutos, que foi daquele 6 de junho, o Blood, o Vicente da Silva Júnior, o Blood, que está fazendo o lançamento do seu livro Blood, o Pastor das Ruas, com fotos do Léo da Rima, que ainda teremos aqui na programação do Clique Jornal. Blood fala já do dia da fuga. O que é que aconteceu? Ele fugiu de si, ele voltou para dentro de si. Um breve intervalo e a gente fala já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Sensacional, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O nosso entrevistado de hoje é o escritor e rapper, o Vicente da Silva Júnior, o Blood. Ele conta uma história sensacional, onde o amor à cultura hip-hop e a religiosidade foi a ferramenta de transformação da sua vida. Blood, no bloco anterior, o Ricardo fez a pergunta. Certo. Na hora da fuga, naquele 6 de junho, 18 horas e 15 minutos de 1999, quando abriu-se os portões, o que é que você vislumbrava ali na sua frente? Então, como eu estava falando, eu estava no barraco, como nós chamávamos na época, do pessoal da Zona Sul. E aí eu percebi um clima meio... O clima estava diferente, o domingo estava diferente, eu sabia que não era por causa do jogo, mas não sabia o que iria acontecer. Foi quando eu vi o Faxina, que era a pessoa que trancava na época, chamou o cara que, entre aspas, era o líder daquela cela e os dois conversaram baixinho ali na grade, aí o líder voltou com uma cara meio estranha e eu percebi, fiquei ali na minha, mas eu percebi que o Faxina tinha ido de cela em cela. E aí passou alguns minutos, o líder falou, rapaziada, vem aqui pra gente trocar uma ideia. É o seguinte, nós vamos embora hoje, vai abrir tudo, nós vamos embora hoje, fica todo mundo pronto, só fiquem afastados da grade para que os muralhas não vejam vocês, não nos vejam, e a ordem é o seguinte, só vai correr na hora que abrir tudo, vai abrir tudo desse lado, nós vamos esperar ali no aquário ali embaixo, vai abrir tudo de todas as salas, quando tiver todo mundo ali no aquário, vai ser dado o alerta do lado de cima e nós vamos correr. A primeira coisa que eu pensei... O pessoal que fica lá no topo, são os guardas que ficam lá naquela parte de cima. Armados, são armados. Para evitar fugas. Exatamente. Então ali você teve já a sensação que você poderia ser morto naquele dia. Com certeza.
E aí o que eu costumo dizer? E aí, quando ele falou isso, eu disfarçadamente fui até o banheiro, e mesmo não sendo cristão na época como hoje eu sou, fiz uma oração. E a minha oração para Deus foi exatamente assim: Senhor, não permita que isso aconteça, porque se acontecer eu não vou ficar. E eu costumo comparar essa situação com um passarinho. Quem cria pássaro vai lá, lava a gaiola todo dia, cuida do passarinho, pô, melhor a pista, se abrir a gaiola, ele vai correr. Então, a sensação que eu tive era essa. Meu, se abrir, Senhor, não permite que aconteça. Eu vou sair abrir, correndo daqui. Até porque quem fica sofre represália dos policiais quando eles voltam, e sofre represália daqueles caras que vão sendo recapturados. Então, poxa, você não tinha opção nenhuma. Não. Ou fugia, ou fugia. Não dá para ficar. E essa foi a minha sensação. Então, essa é a sensação que eu tinha naquele momento, que eu tinha que ir, eu iria. Bairro de São Judas Tadeu, aqui de São José dos Campos, na região do Putim, abriu-se as portas, e daí? Fugiu. E daí, ali mesmo no aquário, enquanto nós estávamos esperando como foi ordenado para nós, o alerta lá de cima, encontrei com 2 conhecidos que já eram conhecidos aqui da rua, e a gente combinou que nós estaríamos juntos. Não, nós estamos juntos. E aí foi dado o alerta. Aí saiu todo mundo correndo, uns foram pisoteados, outros bateram com a cara na grade. Foi aquele porque imagina, 430 para passar no lugar, mal dá pra passar 2, que era aquele primeiro portãozinho do aquário ali. Então, a gente foi batendo com o cara na grade, foi caindo, foi pulando, foi pisando. Mas os muralhas não viram? Então, aí que tá. Aí nós subimos, eu não sei se algum de vocês já entraram lá, nós subimos aquela primeira parte, aí depois tem um outro portãozinho de mais um monte, já bateram a cara lá, e aí depois que passou esse outro portãozinho à direita, sai de cara com aquele chapão que fica, que você vê na reportagem. Só que aquele chapão não estava inteiro aberto, tinha só um portãozinho pequeno dele, de aproximadamente 1 metro aberto. E aí tava eu e esses 2 já tinham combinado. Na hora que passou um, e eu e o outro fomos passar, nós escutamos tiros. Eram os muralhas já dando tiro, que já estavam alertados. Aí nós voltamos. Voltamos com aquela apreensão, e agora vamos, não vamos, esperamos algum minuto, fomos, pulamos a cerca ali pro lado esquerdo, atravessamos a Carvalho Pinto e aí, destino a qualquer lugar. Qual é o destino? Esse que é o problema. Fugir para onde? Nós queríamos chegar em Taubaté, sem bússola, sem nem noção de nós estar, mas nós ficamos andando pelo mato na intenção de chegar em Taubaté. Você não foi recapturado? Não fui recapturado. A história da fuga, claro que teve viaturas, cavalaria, helicópteros, e como que você e mais 2 companheiros com destino à cidade de Taubaté, como é que conseguiram se manter invisíveis nessa fuga de São José para Taubaté? Então, nós andávamos pelo meio do mato, né? Nós não ficamos, assim como nós estávamos falando no intervalo aqui, teve pessoa que invadiu o carro e ficou escondida na casa. Teve pessoa que roubou um carro e foi para sua própria casa. E nossa escolha era andar pelo meio do mato, sonhando algum dia chegar em Taubaté. Nós vamos por aqui que ali nós vamos sair em Taubaté. Nossa ideia era essa. Tinha helicóptero acompanhando? Bastante, né? Imagina vocês no mato lá, ai meu Deus. Então, tem... Aí a história da geladeira e do helicóptero. Eu sabia que ele ia falar. Teve um certo momento em que nós, já andando, se eu não me engano, já no segundo dia, nós andando pelo meio do mato, avistamos aquela, hoje eu sei que é aquela estrada de Piedade ali do lado de Caçapava. É uma estrada... Lá do Alambique. Isso, não, uma que sai antes de chegar no Alambique. Aquela que sai ela descendo, você sai na Carvalho Pinto. Vocês levaram 2 dias até ali? Porque tinha que se esconder. Porque você ia correndo, escondendo, dormindo, parando, né? E aí nós chegamos ali e nós íamos atravessar, avistamos essa estrada ao longe e iríamos atravessar ela, porque não, ali do outro lado ali já deve ser Taubaté, na nossa ideia. E aí quando nós estávamos próximos para atravessar essa rodovia, nós ouvimos o barulho do helicóptero. Ai, nossa. E aí ele veio subindo a rodovia. Era uma área... Coração nesse momento. Não, coração já não tinha mais. Coração já não tinha. Já tinha colocado ele para fora pela boca. O som do helicóptero ficou audível. Audível. E aí nós estávamos do lado de cada pista. E ali não tinha um mato alto, não tinha lugar de um barranco, não tinha nada para esconder. Era uma vegetação bem rala. E aí nós simplesmente paramos assim, sem saber o que fazer. Ele subiu aquela estrada, nós estávamos, sei lá, uns 15 metros de chegar na estrada, só que ele subiu olhando para o outro lado, onde nós queríamos estar. Vocês já visualizavam o helicóptero. Sim. E se os policiais os visualizassem, poderia atirar? Com certeza, porque eles não saberiam qual seriam as nossas condições, se nós estaremos armados ou não. Bom, aí o helicóptero ali,
e vocês lá embaixo. Eles subiram olhando para o lado oposto, para o lado que nós queríamos atravessar para chegar. E aí nós ficamos parados e eles subiram olhando para lá. E quando eles subiram e sumiram da nossa vista, nós voltamos correndo, já imaginando que eles desceriam, agora olhando para o lado de cá. Só que nós já descemos correndo, quase que sem esperança, porque nós havíamos acabado de passar por aquele local, sabíamos que não tinha onde se esconder. Nessa que nós voltamos correndo, nós avistamos uma carcaça de geladeira, que ela estava numa valeta. Agora vocês estão vendo aqui o meu tamanho, quase 2 metros de altura. Os outros 2 rapazes eram mais baixos, mas os 2 fortinhos. Então nós, eu atribuo isso a milagre. Na época eu atribuía a sorte, mas eu atribuo a milagre. Então nós nos jogamos os 3 dentro daquela carcaça de geladeira e ficamos ali parados. E eles voltaram, o helicóptero realmente desceu, parou em cima de onde nós estávamos, era de dia isso, não era noite. E ficou ali alguns segundos, nós ficamos ali sem respirar. Dentro da geladeira. Dentro da carcaça 3 adultos. 3 adultos. Gente, que loucura. Como é importante uma geladeira, né? Olha, nunca... Agora me diga como que apareceu a geladeira naquele nada ali. Não sei. Não tem explicação. Não tem explicação. Agora, espiritualmente, você hoje acha que aquilo foi um livramento para a sua vida? Com certeza. Eu não acho, tenho certeza. Tenho certeza. Eu sou convicto a isso. A geladeira está ali e caber 3 pessoas adultas dentro da geladeira. Com certeza. Helicóptero com Hoje em dia até existe geladeiras de 2 metros. Naquela época, 20 anos atrás, não tinha. Ainda que houvesse para caber 3. E no helicóptero, quantos policiais tinham? Não sei. Não tem nem ideia, nem quer saber. Não, nem quero saber. Não tinha como olhar para cima. Era só fechar o olho e tampar a respiração. No mínimo... Só normalmente 3, 4. 3 ou 4. E que olharam para um lado só. E quando eles voltaram para olhar para o outro lado, só avistaram... a geladeira. É só uma geladeira. Sensacional. Ô Blood, isso aí você era um fugitivo... da cadeia, da penitenciária. A partir daquele momento, a sua vida mudou? A partir daquele momento, não. Mas, porque assim, ainda antes da fuga, eu já tinha consciência que eu não mais queria ser como eles chamam na gíria, um vapor, um vendedor de drogas. Mas... também não quer dizer que ali eu tive encontro com Deus, já mudei minha vida. Isso foi um processo. Então, ainda passei por muitas coisas. Ainda era viciado na maconha, ainda vivia na bagunça, ainda passei por muitas coisas antes de se tornar o homem de bem que eu sou hoje. Bom, Blood, e com isso você permaneceu mais quanto tempo na marginalidade? Na marginalidade, efetivamente, praticamente nenhum, porque eu não voltei a vender droga. Mas eu era usuário de droga, então fiquei ainda... muito tempo na bagunça. Fiquei mais de 99. Eu costumo dizer que a minha vida começou em 2007. Foi quando eu tive encontro com Cristo e aí eu comecei a caminhar. Em 2007. Em março de 2007. Então, 8 anos ainda vivendo na marginalidade. Com certeza. Você foi preso novamente? Não fui preso. Nunca mais foi. Nunca mais. Agora, um detalhe. Você não tinha quantos anos para cumprir na cadeia? Eu cumpri 8 meses e eu tinha uma condenação de 6 anos. Tinha mais 6 anos. Não, tinha mais 5 anos e meio, mais aproximadamente. 5 anos. Agora, mais uma vez, falando de livramento espiritual, por isso você escreveu esse livro mostrando a questão do livramento. E o restante da pena? Você não cumpriu? Então. Essa é a minha dúvida também. Essa é a sua dúvida. Essa é a dúvida de todo mundo. Então ele é foragido até hoje, está fugindo. Essa é a dúvida de todas as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo e ainda não conhecem a história. O Paulo e o Eduardo já não se enquadram mais nessas pessoas. Assim, o que acontece? Como eu falei, eu já havia decidido a não mais vender droga, não mais participar efetivamente assim do tráfico, mas eu ainda era usuário de maconha. Então, inclusive, eu vivia andando de lugar por lugar, como se eu não fosse um foragido, mas eu era um foragido da justiça. Por causa da droga, por causa da bagunça, eu ainda vivia numa vida de bagunça. E as pessoas, aí você fala, mas você fez um documento falso? Não, porque como eu falei aqui, meu filho mais velho tem o nome dele atrelado ao meu. Esse pouquinho de consciência ainda me restava naquela época. Eu sou Vicente da Silva Júnior, ele é Vicente da Silva Neto. Então eu tinha um pouquinho de consciência que, como que eu vou fazer um nome falso, por exemplo, mudar, sei lá, Vicente de Souza Moraes? E meu filho, como que eu vou fazer? Como que eu vou explicar isso pro meu filho mais para frente? Qual foi a solução? A solução foi a seguinte, eu andava com o número do RG de um dos meus irmãos de cor.
Então, como eu vivia na bagunça, com certeza eu estava toda hora tomando geral de policial. Então, os policiais... Mas e a configuração física? São parecidos? Somos. Então, mas eu não dava com o documento dele, era só o número. Só o número. Só o número. Quando havia geral, mão na cabeça... Mão na cabeça, cadê o documento? Nossa senhora, Mas se você lembrava o nome... Saí para jogar bola e... Qual é o seu nome? Meu nome, eu falava o nome do meu irmão, Edmilson Marinho Souza da Silva. O seu RG tal, 34, até o tempo atrás eu lembrava. Não lembro mais, graças a Deus não precisa mais. Então a gente conta já sobre essa condenação que ficou faltando. Alguma coisa aconteceu. Então, mas é como o livro, as pessoas que estão lendo o livro, elas falam assim, cara, eu peguei seu livro e eu li de ponta a ponta porque ele fica intrigante. Então a mesma coisa, tem que ser assim. Essa é a história. Está aqui o livro Blood, que você pode encontrar e conta a história da maior fuga brasileira numa cadeia aqui em São José dos Campos. Foi dia 6 de junho de 1999, 430 presos fugiram pela porta da frente. Dentre eles, o Vicente, que é o nosso querido Blood. Ele é rapper e tem muito o seu questionário aqui é muito grande. Hoje é rapper, que já era escritor, está aqui o livro, arte educador e palestrante motivacional, mais conhecido como Blood, o pastor das ruas. Como é que ele viveu após a fuga? Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, essa entrevista aqui emocionante do lançamento do livro do Vicente da Silva Júnior, rapper, escritor, arte educador e palestrante motivacional, mais conhecido como Blood. O Blood é o pastor das ruas. Ele conta a história dele de marginalidade, de adolescente,
neste livro. Esse livro que é uma história real de um jovem que teve a sua infância conturbada, marcada pelo preconceito, a separação dos pais, e chegando ao seu primogênito e muitas outras situações, que aos 18 anos acabou fazendo que você tomasse uma decisão que iria mudar totalmente a sua vida e da sua família. Nós estamos, após a fuga, você passou a viver nas ruas de São José dos Campos, sempre escondido, e quando havia geral da polícia, você lembrava o RG do seu irmão. Isso, eu tinha em decoro o RG de um dos meus irmãos. Agora, e o medo? A qualquer momento poderia não colar aquela... Com certeza, o medo era constante, mas eu era por causa do vício, por causa jovem querendo bagunçar, não tinha muita consciência, mas o medo também era constante, eu sabia que qualquer hora poderia voltar. E quanto tempo até você decidir parar com tudo? A fuga aconteceu em 99, junho de 99. Uhum. Quando eu decidi parar com tudo, quando eu tive encontro com Deus, foi março de 2007, ou seja, 8 anos. 8 anos após. 3.000 dias e alguns, 3.000 e alguns 3, dias. Você tem isso contando. Também? Porque você contava cada dia? Eu contava porque eu sonhava o dia que eu poderia amanhecer, ver o dia amanhecer sem ter essa culpa, entendeu? Então, cada dia que amanhecia, eu amanhecia de nossa, mas eu ainda tenho essa situação para resolver, ainda tenho essa culpa. Então, era uma contagem assim na minha mente. Agora, o Blood, quem é que te incentivou, quem é que te confortou para que você tomasse a decisão de parar de ser um fugitivo? Então, tem um amigo que na época estava muito próximo a mim, o Jefferson. Se ele não estiver assistindo, já um salve para você, que depois vai ter que assistir, não tem jeito. Inclusive, era para ele ter escrito uma parte no livro, mas acabou que ele não conseguiu... Né, ele estava num momento meio conturbado da vida dele, não conseguiu sentir paz para escrever. Uhum. Aí e nós conversávamos bastante sobre a desilusão que é essa vida de balada, de bagunça, porque o homem ele sai para balada para tentar ficar com alguma mulher, e ainda que ele fica, ele volta para casa sozinho e continua vazio, então era um vazio, era uma ilusão. E nessa época o Jefferson estava bastante próximo, tinha muitos amigos deles que estavam indo para a igreja. E ele falava... na época a igreja Bola de Neve estava chegando em São José dos Campos. E ele te convidava para E ele me convidava e falava, para com esse negócio de igreja, essas ideias não é para mim não. E aí um dia ele foi para o DJ Cirilo, que é um amigo que faz parte dessa banda Lord Beats, que eu pedi para o Eduardo procurar um som aí, hoje em dia nós somos da mesma banda, e o Cirilo ia tocar numa balada que havia ali perto do kart, das proximidades do Novo Hotel ali. E chamou eu e o Jefferson. Aqui na Vila Letônia? Isso, chamou eu e o Jefferson para fazer uma rima lá, que ele ia tocar na balada e tal. O Jefferson faz uma rima também. E aí eu saí de casa, eu peguei minha bicicleta e fui. E ali eu não achei a balada e o Jefferson não chegava. E eu comecei a ficar impaciente e falei, vou embora. Na hora que eu ia embora, o Jefferson chegou. Daí eu falei um monte na orelha dele. Ele falou, não, tá bom. Aí ele foi me mostrar onde que era a balada, só que era cedo ainda. Não tinha, eram as 9h30 da tarde. Balada da noite. Seria ali no cartódromo? Isso, não, era uma balada que tinha atrás do kart. Uhum. E era muito cedo ainda, não tinha dado o horário de começar a balada. Ele falou assim, lembra aquela igreja que eu falo pra você? Então ela é ali na curva ali do CTA, vamos lá. E eu falo, não, mas já vi você com essas ideias de novo. Para com esse negócio de igreja. Ele não lembra. Até você perguntar para ele hoje, ele não lembra, mas ele foi muito insistente. Mais uma vez, você acredita que foi uma situação espiritual? Com certeza, porque ele mesmo não lembra. Ele não lembra. Não lembra. Eu falei, você foi persistente, você foi chato. Eu falei, não lembro disso. E aí depois ele persistiu, eu fui. E aí eu fui, e naquele dia, foi em março de 2007, não me lembro o dia, mas naquele dia eu tive um encontro com Deus. Então ali, o foco da minha vida mudou. O foco da minha vida, a partir daquele momento, passou a ser servir a Deus. Claro que eu ainda tinha uma situação para resolver, mas a partir daquele momento eu já tinha a paz espiritual, porque coisa que eu não tinha até então. Já havia uma certeza. O que te tocou? Foi o pastor que falou alguma coisa que bateu no seu coração então, ali? Quando eu entrei ali, a reunião já tinha começado, já estava do meio para o final. E o pastor falando era como se ele soubesse da minha história. Era como se fosse ele falando para mim. Não, você... Não lembro ao certo as palavras, mas algo tipo assim, você que está pensando em mudar de vida, você que entrou aqui, você está desesperado, acha que não tem solução para sua vida. Deus tem uma solução para sua vida. Deus tem um novo caminho para você. Ainda que o caminho que você esteja trilhando seja um caminho tortuoso, totalmente perdido, você não tem esperança. Ninguém tem esperança em você, inclusive você. Mas Deus tem uma esperança para você.
Era algo Olha, relativo a isso. Então, ali... Agora, uma igreja com esse nome, de Bola de Neve, aí vê um negão entrando na igreja, tudo, já tinha começado. Era no mínimo suspeito. Aí o pastor falou, vou pregar tudo que for necessário. Vai que é a última, né? E deu certo. Deu certo. Então, drogas, dinheiro, mulheres, bebidas, noitadas, a partir daquele momento... Não foi automático. Não foi? Não foi automático. A partir daquele momento eu estava decidido, querendo ou não, eram 28 anos vivendo uma vida totalmente torta. Então não tinha como ser automático, mas eu já tinha, por exemplo, quando eu usava droga de novo, quando eu mentia, quando eu me prostituía, já tinha um peso. Já se culpava. Com certeza, já não era mais aquela, não, minha vida é assim mesmo, isso aqui tá tudo certo. Já não era mais isso, já tinha um peso. E com o tempo, essas coisas foram eliminadas da minha vida. Houve uma paralisação. Uma restauração total. Tanto que hoje eu sou pastor das ruas, por quê? Porque eu estou nas ruas constantemente falando com essas pessoas que usam ou fazem coisas que eu fazia no passado. E se a pessoa tiver acabado de fumar, ou se eu chegar assim, tiver coisas que estiver fumando, isso já não me... Para mim é a mesma coisa que nada. Se a pessoa estiver bebendo, para mim... Não dá nenhuma recaída. Não, graças a Deus. Agora, a igreja foi importante, como é importante para toda a sociedade. Tanto que toda a vida teve igreja. E hoje aqui no Brasil tem várias entidades religiosas. Certo. Desse momento com o pastor, dessa reparação da sua vida e até recuperar o seu nome, como você chegou, por exemplo, para tirar a sua nova identidade? Então, aí era... A partir desse momento que eu tive esse encontro com Deus, a minha busca passou a ser essa. Esse começou a ser o foco da minha vida, porque eu entendi assim, Deus me deu a minha liberdade espiritual. Mas ainda, a própria palavra de Deus diz lá em Romanos que nós temos que ter um respeito às autoridades. Que as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, eu estava livre espiritualmente, mas segundo a lei do homem, segundo a lei da terra, ainda tinha algo que eu estava andando errado. Então o meu foco começou a buscar isso. E na minha sinceridade eu falava com o Senhor, se for preciso eu voltar para lá, para cumprir esses 5 anos e meio que faltam, eu vou voltar. Mas já aceitava. Já aceitava. O que eu falava para o Senhor é que de maneira nenhuma eu ia o abandonar. Se tivesse que voltar, eu voltaria, e lá dentro eu ia entender que lá dentro teria uma obra para ser feita através da minha vida. Que sensacional. Até que um dia, 8 anos já haviam se passado. Ou estava prestes a passar. Assim, no final de... 2007. 2007, ele já sabe, por isso que ele ajuda. Obrigado, Paulo. Você falou agora, 99, 8 anos a 2007. No final de 2007, eu já estava... incomodado. Já estava incomodado, como eu falei, eu me converti no começo de 2007, em março, no final do ano eu já estava incomodado e comecei a intensificar minha busca nesse sentido. E foi quando eu falei para o Senhor que se precisasse voltar, eu voltaria. E aí as pessoas falavam, não, até parece que Deus vai agir assim, e eu costumava dizer, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, numa passagem bíblica do livro de Daniel, eles falam assim para o rei, eles são obrigados a se prostrar perante a estátua que o rei fez. Aí o rei fala, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Eles falam assim, rei, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, ele vai livrar, se ele não quiser, ele não vai livrar, mas todavia nós não vamos se curvar. Eu tinha essa convicção, se for preciso eu voltar, eu vou voltar, se eu não vou voltar, mas eu não vou, esse é o meu foco, vou fazer exatamente aquilo que Deus quer. E aí chegou um certo dia, um amigo, eu conheci uma família, dentro da igreja eu conheci uma família, essa família, o irmão mais velho dessa família é um menino cadeirante, que hoje ele é um advogado. E na época ele estava cursando direito. Então ele começou a falar do meu caso para uma colega de sala como se fosse um caso fictício. Eles, como futuros advogados, começavam a conversar de possíveis casos, uma conversa normal de futuros advogados. Com o tempo de tanto ele falar dessa história, ela se interessou, ele falou para ela que não era um caso fictício, que era um caso real. E essa moça, ela trabalhava no escritório de advocacia, ela estagiava no escritório de advocacia do pai. E ela fez a mesma coisa com o pai. Falando com o pai... uma outra história. Falando com o pai como fosse um possível caso. Com o tempo ela falou pro pai que era um caso real. E aí falou pro pai e o pai foi lá procurar. O pai se interessou e foi lá ver como é que estava. A situação. E quando ele foi ver... Aí ele achou que a menina também estava fumando uma festa, não tinha nada lá. Não tinha nada lá. A única coisa que eu tive que fazer, esse advogado, ele me deu um boleto bancário no valor de R$9, que eu paguei esse boleto na extinta agência da nossa Caixa, nosso banco, que tinha dentro do antigo fórum, onde hoje é o Procon. Tinha uma agência da nossa Caixa ali no andar de baixo. Eu paguei esse boleto, com esse boleto pago, fui até o andar de cima na vara de execuções penais, e ali eu saí com uma certidão de nada consta.
Não tem explicação. Não tem explicação. Nossa. Aí, o milagre acontecendo. E olha só, Deus é tão bom que Deus. vocês se lembram que eu contei que fugimos em 3. Quando eu saí do Poupatempo, voltando para casa pelo centro da cidade, eu encontrei com um deles. E eu pude testemunhar o que Deus fez na minha vida. Só que era um período da tarde. Aí eu fui para casa e fui no Poupatempo no outro dia. No outro dia, eu de manhã pro Poupatempo, eu encontrei com o outro. E aí também eu pude ir para o outro testemunhar o que Deus havia feito. Meu Que Deus, sensacional. realmente, Tá aí, muito legal. milagres acontecem. Acontece. Continua acontecendo. Hoje, isso aqui é um Continua milagre. acontecendo, com certeza. Olha, esse é o Blood. E tudo isso que você contou está aqui nesse livro. Com uma maior e infinitamente maior riqueza de detalhes. Então, você pode acompanhar no Blood o Vicente da Silva Júnior com as fotos do Léo da Rima. Da Rima, meu amigo. O Léo tem uma história interessante com o Léo. Como esse trabalho de pastor das ruas, esse nome foi um nome que um amigo que me ajudou na composição do livro deu esse nome, não foi um nome que eu escolhi, mas ele falou assim, eu gostei desse nome porque eu vejo você saiu do mundo da loucura, mas você continua amparando seus amigos que estão no meio da loucura, então você é o pastor das ruas. Dentre essas atividades diversas que eu desenvolvo, eu gosto de ir em clínicas de recuperação. E um dia eu fui numa clínica de recuperação, fui cantar. E ali, eu gosto de, depois de cantar, dar atenção para as pessoas, porque as pessoas se identificam com a sua história, se identificam com a sua música. E aí tinha um rapazinho no canto lá, me chamou, magrinho, baixinho, me chamou e falou que escrevia umas letras também, pediu para me ajudar ali nas letras, e ali nasceu uma amizade. Eu fui outras vezes na casa, depois ele saiu, teve uma recaída, foi para uma outra casa. Mas isso já limpo e com nada consta. Já limpo com nada consta. Então a gente conta já, no último bloco de hoje, falando do livro Blood, com o Vicente da Silva Júnior. Ô, Paulinho, desculpa interromper. Quando fala do livro, como que a gente adquire esse livro também? Exatamente, né? Vou chegar no ponto alto já, né? Nesse livro que você vai deixar o telefone, vou Facebook, deixar todos os tudo contatos, mais. vocês vão me achar com certeza. Vicente Um abraço a todos vocês que estão assistindo. Vicente da Silva Júnior é rapper, escritor, arte educador e palestrante motivacional, mais conhecido como Blood, o pastor das ruas, do lançamento do seu livro. E a gente quer fazer aqui um agradecimento a Perfect Glass. Perfect Glass tem em Ribeirão Pires, tem em São José dos Campos, tem em Jundiaí, no Brasil todo. É a Perfect Glass que liberou o Blood para dar essa entrevista. Está trabalhando lá, você? Trabalhando, aí eu conversei com a minha chefe, Lilian Raio. Um abraço, Lilian. E aí a Lilian falou, não, vai lá. Eu falei, o Paulinho é meu amigo, ele vai deixar falar da Perfect lá. Então, aqui, você que mora em apartamento, quer fazer envidraçamento da sua sacada, você pode comprar o livro Pastor das Ruas e pode fazer envidraçamento da sua sacada, olha que perfeito. Muito bem, a Perfect, pode encontrar no Google, Perfect Glass. É isso. Aqui em São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos. Bacana. Livro autografado ainda. Com certeza, ganha um dedicatório especial. Quem vai envidraçar a sacada já pode levar o livro também. Já tá tendo pacote. Pronto aí, Lília, já fiz um negócio, hein? Um breve intervalo e a gente volta já para o encerramento desse papo interessante de livramento de uma pessoa e de superação. Com o Vicente Blood, o pastor das ruas. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você Olha acha aí, isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bicho, até isso, foi muito sou mal visto. Muita gente preocupada com o jeito que eu me visto. Eu não refudo Cristo, não tenho compromisso. Eu julguei pela parede, tudo já foi dito. Muito bem, estamos de volta para o último bloco desta conversa interessante. Um suspense danado no livro diz aqui, olha, porém algo inesperado aconteceu. Ele já contou isso aqui, por isso eu vou reprisar aqui, aqui nesta página 45. Porém, algo inesperado aconteceu. Os policiais do helicóptero passaram exatamente sobre a estrada, olhando somente para o lado oposto ao que estávamos. E nós ficamos ali paralisados, sem ao certo saber o que fazer. Esse foi o maior momento. Podia vir um tiro e os 3 serem mortos ali com ou certeza, recapturados. Com certeza poderia ter acontecido isso. Bem, o Vicente, o Blood, você tirou lá uma certidão de nada consta. Certo. E voltou lá para ter certeza? Com certeza. Há aproximadamente uns 2 meses atrás, eu estava com o Léo, que é o rapaz que tirou essas fotos aí. A gente estava indo para a Zona Sul fazer um trabalho. Tem uma amiga que ela faz um trabalho voluntário de jovens em situação de risco e nos levou para bater um papo com esses jovens. Nós estávamos indo, nós tomamos uma geral. A polícia... Bom, pelo fato de ser negro, já toma geral não, mesmo. Normal. Isso é cultura policial, né? Normal. E aí me deram geral. Tem passagem? Tem passagem pelo tráfico de 20 anos atrás. É mesmo. Então, e agora o que você faz? Agora eu mexo com sacada de vidro. Uhum. É mesmo? Mas você vende o quê? Não vendo nada. Eu mexo com sacada. Porque é difícil de acreditar, né? Não vendo nada. Eu mexo com sacada de vidro. Tá bom, então empresta documento. Não, pode levar. E depois ainda fala, boa noite, Deus abençoe vocês, bom trabalho. Né? E ele consultou ali, nada consta. Nada consta. Pela internet, acho que dá pra pegar já o nada consta, não dá? Dá, pela internet. Hoje em dia eu trabalho registrado. Então você passou certo, graças a Deus. De sacana para sacada. Mudei uma letrinha ali que fez toda a diferença. E hoje você prega a liberdade das pessoas para que não se envolva com drogas? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer para os jovens que eles acabam vislumbrando um pseudo lado bom que não existe, porque eles veem geralmente os caras com carro bonito, com mulher bonita, com roupa bonita. Isso é a parte que é a falsa verdade que eles estão vendo, mas ninguém vê quando o cara tá trancado lá daqui a 200 quilômetros, sem visita, sem ninguém, quando o cara, numa ação, seja num assalto, numa fuga, numa ação, o cara toma tiro e fica lá sofrendo, são várias situações. Então, eu falo exatamente assim para os jovens quando eu vou na Fundação Casa, eu vou em alguma escola, eu falo exatamente assim, mais do que o dinheiro, do possível dinheiro que você vai sair atrás para cometer um delito, para trazer ele de volta, muito mais que esse dinheiro, somente a sua presença, porque você pode não voltar com o dinheiro, inclusive nem voltar, ser preso ou ser morto. Eu gostaria que você repetisse essa palavra motivacional que você passa para os menores delinquentes.
o dinheiro que ele sai para roubar... Mais importante do que o dinheiro... Mais importante que você vai é a presença. É a presença, porque você vai cometer um delito com aquela ilusão, não, eu vou ajudar minha mãe, tá, as coisas aqui em casa tá difícil. Aí você acha que você vai cometer um delito, vai ficar um tempo ali vendendo uma droga, vai trazer um dinheiro para casa e vai acabar os problemas. Ainda que dê certo em algumas vezes. Você roubou lá, sei lá, R$1.000, R$500, supriu a necessidade daquele mês e o mês que vem. Não é muito mais fácil você passar por esse aperto agora e estudar, daqui a pouco você ter o seu ordenado ali certinho, mensal, e principalmente a sua presença, a satisfação. Hoje após eu me divorciar, eu voltei a morar com a minha mãe provisoriamente. Então hoje, quando minha mãe olha para mim, eu vejo orgulho, eu vejo satisfação, eu vejo alegria nos olhos dela. Então a alegria que eu dou para minha mãe hoje é... sua presença. A minha presença, ela é muito maior do que a tristeza que eu dei lá atrás. Que sensacional. Não vale a pena... Não vale a pena, em ocasião nenhuma. Roubar... traficar... O crime não compensa. Não compensa. Definitivamente. Não compensa. Você recuperou esses anos de cadeia na sua vida? Cara, eu digo que sim. Hoje eu digo que sim. Eu vivo plenamente a minha vida. Eu não fico lamentando pelos meses que eu fiquei preso, não. Eu vivo plenamente a minha vida. E digo mais. Pode ser que se eu não tivesse sido preso, eu não estaria vivo. Do ritmo de vida que eu levava, possivelmente eu não estaria vivo. E esse é o mesmo recado que você passa para os jovens que hoje estão nos ouvindo Brasil afora? Com certeza. E que estão traficando, que estão vendendo droga? Com certeza. Isso é uma vida de ilusão. Você não é feliz e sabe disso. As pessoas que você ama não são felizes e você sabe disso. E presta atenção, as pessoas que você mais ama e as pessoas que mais te amam são as que mais sofrem com todas as atitudes erradas que você toma. Então pensa bem. Eu falo por mim, meu filho era uma criança que nos primeiros passos dele, meu filho mais velho, eu não podia sequer ir ampará-lo nos primeiros passos dele. E muitas vezes ele passando, falo quando eu estava no tráfico, ele passando, dando os primeiros passos na minha frente e eu a metros de distância dele, só que eu estava vendendo droga, eu estava numa responsabilidade lá, eu não podia parar para amparar meu filho dar os primeiros passos. Isso não é vida. Sensacional, hein? Sensacional. E tudo isso que eu falo para os jovens, eu falo para os meus filhos. Meus filhos hoje têm 20, 18, 16 e 12 anos. Não me chama de Mr. Catra de novo, porque tenho pelo menos 30 filhos. Tenho pelo menos 30 filhos a menos que ele. Mas o que eu falo para os jovens, eu falo para os meus filhos. Meus filhos sabem de toda a minha história. Se você pegar meus filhos, eles não se sentirem envergonhados em contar, eles sabem toda a minha história. Sensacional. Ferramenta de transformação é a palavra bíblica e o hip hop. O hip hop. Isso são os meus ambientes. São as suas ferramentas. São as minhas ferramentas. Hoje o hip hop, inclusive, ele trata de palavras de Deus. Né? Com certeza. Quer dizer, é um hip hop. E eu tô esperando a pala, que eu não esqueci da palinha, não. Exatamente. Vamos lá, então. Hip hop. Eu vou falar um pouco dessa música Aparências, que é da banda Lord Beats, da qual eu faço parte. Quantos minutos nós temos? Ainda, só para finalizar, temos 2, 3. Vou falar ela a capela, vou recitar essa música. O nome dessa música é Aparências. E ela fala assim, ó: me chateia isso, por muito sou mal visto. Muita gente preocupada com o jeito que eu me visto. Que eu não reflito Cristo, não tenho compromisso. Não julgueis pela aparência, tudo já foi dito. Por onde passo, percebo o olhar. Julgando, desprezando, achando que vou roubar. Custando acreditar, buscando observar. Com quem ando ou falo para depois apontar. Aí o refrão fala assim: as aparências enganam. Eles só pensam em nos julgar. Deus conhece o coração e está pronto a perdoar. O último verso dessa música também que eu fiz, eu acho bastante interessante, fala assim, ó: Deus usou a mula, um grande peixe e um gafanhoto. Jesus, num jumentinho, foi saudado pelo povo. Também lá nas pragas foram usados as rãs. Os corvos alimentavam, o profeta e o seu divã. O vento e o mar não puderam o conter. A natureza e os animais... o vento e o mar não puderam o conter. Os discípulos se espantaram ao verem esse poder. A natureza e os animais sempre vão o obedecer. E é isso que ele espera, de mim e de você. E aí, Blood? Parabéns! Maravilha. Para encerrar, o Blood, mais um trechinho da música. E você pode adquirir esse CD, esse material? Você pode adquirir o livro. O Lord Beats ainda está em gravação. Estamos em negociações para lançar o nosso álbum. Mas o livro você pode adquirir através do meu número pessoal, 981716540, repetindo, 98171. Vamos lá.
Lembrando que é Zap. Zap. É Zap. 981 71. Vai fazer piada não, né? Sensacional. Olha, 171 tem no telefone Ele dele. sempre faz essa piada. Vamos lá, 981 71 6540. 981 71 6540. Isso, nas redes sociais, Instagram é Vicente Blood, Facebook a página é Vicente Blood também, o perfil eu inverti, é Vicente Júnior da Silva ao invés de Vicente da Silva Júnior. Por que você inverteu? Eu não sei, porque eu quis inverter. Agora não tem mais um 71 aqui não, Paulo. Mais, não. Olha, um abraço ao Felipe Wesley Monteiro, Jesuína Moraes, minha tia, um grande beijo, Flávio Júlio, meu amigo, Ricardo Perão, Solon Carvalho, quem mais? Isaquiel, Paulo Soares. Um abraço a todos vocês que estão assistindo, meu filho, Denzel, que está assistindo, minha mãe, meus irmãos, pessoal da Perfect, Alex, Daniel, Lilian, Grazi, um abraço a vocês, estamos juntos nessa peleja aí. Muito bem, Blood, o pastor das ruas, está aqui conosco. E agora no Facebook, qual é o seu perfil? Vicente Júnior da Silva. No Facebook? No Facebook. Vicente Júnior da Silva. Não pude contar a história do Léo hoje aqui, mas eu vou deixar o convite aberto para o Léo vir aqui um dia contar a sua história. Léo da Rima, meu amigo, meu parceiro. E nos encontramos numa casa de recuperação e eu falei assim para ele, resumindo, 10 segundos, eu falei, um dia você vai estar liberto desse vício das drogas e nós estaremos juntos fazendo esse mesmo trabalho que eu estou vindo aqui fazer hoje. E fazem 4 anos que nós fazemos esse trabalho. Bom, você mostrou que pode a pessoa fazer uma superação de qualquer situação. Hoje, o Blood é universitário, está fazendo o curso... Estou cursando serviço social na Faculdade de Anhanguera. Exatamente para poder ajudar as pessoas. Eu não costumo dizer que eu quero ser, eu vou ser assistente social de presídio. Está sensacional, maravilhoso. Ô Blood, muito obrigado pela sua presença, pela sua história, sem medo nenhum, essa história que nós contamos aqui através desse conteúdo que a Shirley Marciano preparou, que é a nossa editora de conteúdo, foi muito mais para ajudar tantos jovens que, sem preparo nenhum, caem no mundo do crime. Você que trabalha em alguma escola, em algum trabalho social e quer nos levar também para conversar com jovens ou com adultos, numa casa de recuperação, num presídio, aonde você quiser. Nós estamos lá para falar daquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. E com o intuito, eu não quero jogar Jesus da sua cabeça dentro, não. Eu só quero mostrar para você que tem uma solução. Para tudo existe uma solução. Bacana. Blood, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço, Paulo, Eduardo, Ricardo, agora falei certo? Ricardo, Shirley. A Shirley já tinha feito um contato comigo uma vez e agora deu certo. Deu certo, que bacana. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bela história, né, Shirley? Excelente, Paulinho. História de milagre. Nossa, de não tenho a menor dúvida. Superação, né? Uma história de superação, né? Que lindo. Olha, muita gente ficou tocado com a sua história e espero que você possa alcançar muitas vidas com esse livro, Blood, que pode adquirir no 981716540. Muito bem. Já está aí no comentário do vídeo. Bacana. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista Shirley Marciano. Hoje tivemos a participação do jornalista Ricardo Freire, o diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a assistência aqui da Rádio CT do engenheiro Vitor Portesani e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade, ó. Até. Também lá da Perfect, que eu esqueci do Vaguinho. Forte abraço. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.